Olá, estamos em distanciamento social, em ambiente seguro. Assim eu vou higienizar as minhas mãos, retirar a minha máscara para dar continuidade à nossa aula. Muito obrigada. Então, eu sou a professora Vanesca, do componente curricular Língua Portuguesa. Sejam bem-vindos. O gênero textual que nós vamos estudar hoje é o gênero textual Contos de Aventura. Vocês gostam de contos de aventura? Vamos lá. O que são contos de aventura, professora? Contos de aventura são textos narrativos com ação, personagens valentes, os protagonistas tornam-se herói e vivem situações surpreendentes e inimagináveis. Mas, professor, o que é narrar? Eu disse textos narrativos. Narrar é relatar ações, contar acontecimentos. E pode ser ações, acontecimentos reais ou fictícios, por meio da escrita, de imagens ou oralmente. E como que são? Quais as características desses personagens? Vamos detalhar. Os personagens dos contos de aventura, como eu já disse, eles são muito valentes, eles são audaciosos, curiosos, ambiciosos. As narrativas, ela traz um cenário desafiador e nada disso impede aquele personagem de desbravar todos os momentos. Ele não vê perigo em nada, ele é um conquistador. Eles deixam a zona de conforto, geralmente a característica dos contos, da narração, das narrativas de aventura, o personagem tem uma vida tranquila, tem pai, tem mãe ou tem uma casa tranquila, ele não precisaria enfrentar tantos desafios, mas por essas características que nós vamos ver, de ser muito aventureiro, como nas viagens de Gulliver, ambiciosos como os piratas, o Barba Negra, ou curiosos pelas viagens dos mares, como é o caso do Robinson Crusoe, faz com que eles saiam daquela zona de conforto, caracterizando assim as narrativas de aventura. Vamos estudar os elementos da narrativa de aventura, a estrutura. Retomando só um pouquinho, aulas anteriores, como eu já expliquei, o gênero textual, o que é um gênero textual? É um texto com uma característica própria e uma função social. Então, a narrativa de aventura, ela tem a sua característica, que é diferente do conto de fada, cada gênero textual tem a sua estrutura. E quando o aluno for compor a sua narrativa, ele tem que seguir essa estrutura. Então, o enredo é uma sequência de fatos e nós ficamos sabendo desses fatos pelo narrador. As personagens da narrativa de aventura, o espaço é o local onde ocorre a aventura, a cena. Então, nós encontramos espaço como Robinson Crusoe. A cena acontece em ilhas, em viagens marítimas, porque o século XVIII abordava todo o comércio, venda, compra, a intensidade da vida marítima era algo presente na vida deles. Então era muito comum escrever sobre náufragos. Já em Júlio Verne, mais à frente o século, ele já começa a descrever aventuras também, mas em submarinos. Olha como que muda a aventura. Conforme as descobertas, mudam também os perigos, os desafios e a aventura do protagonista. O tempo é importante porque o tempo ele pode ocorrer nas narrativas de aventura de modo psicológico, ou ele pode estar sonhando ou imaginando com uma aventura no futuro, ou algo que aconteceu no passado, ou no tempo real, que no caso do Robinson Crusoe aconteceu em tempo real. Ele embarca, ele avisa que entra nos navios e conhecem pessoas, ele relata também na narrativa as datas, a hora, a latitude de onde ele se encontra naquele navio. Então o tempo ali ele é cronológico. Então, vamos continuar pesquisando a estrutura, os elementos da narrativa. Como eu disse no slide anterior, a narrativa tem personagem, um enredo, o espaço e um tempo. Mas um personagem,
vamos detalhar. O personagem, o texto, a narrativa é composta pelo protagonista, que é o elemento principal da história, podendo ser herói ou vilão. Tem o antagonista, que é aquele que luta o tempo todo e tenta combater e atrapalhar o protagonista, que pode ser um personagem ou um grupo. E os personagens secundários, que dão elemento à trama, podendo ou não compor os próximos episódios. Então, nós temos momentos assim onde a gente vê o personagem Robinson Crusoe faz uma amizade num determinado local e é convidado para ir no navio. Quando ele desembarca, aqueles personagens que você tinha no cenário anterior, conversando e convidando para embarcar no navio, eles já não aparecem mais nos próximos episódios. Mas eles foram importantes para convidar o personagem a embarcar no navio. Então, ele dá suporte, mas nem sempre vai acompanhar os próximos episódios. E o enredo? O enredo, ele tem uma estrutura de situação inicial, aonde vai introduzir as características do texto, falar dos personagens, conhecer sobre o lugar, o período, a história. Tem o desenvolvimento, que é uma sucessão de acontecimentos. E esta parte do clímax, o que vem ser o clímax naquele momento da trama de aventura. É a parte onde o vilão vai enfrentar o antagonista, vai passar por um momento muito difícil e ali ele vai, de maneira muito articulada, muito assim, ele é cheio de estratégias, sair daquela situação. Ou pode ser também o momento em que algo é revelado, um mistério, um segredo. E o desfecho é a solução já do conflito. Tem que ter o desfecho, a solução do conflito. Vamos também sempre lembrar que o protagonista, ele entra na história, lá no início do enredo, com uma certa característica, um certo sentimento. Mas conforme vai passando os episódios, o desenvolvimento, os acontecimentos, o protagonista, ele passa por uma transformação. Ele não é mais a mesma personagem que entrou lá no início. Ele já é uma pessoa diferente, uma pessoa mudada. E quem ler o livro também se transforma. Passa por as dificuldades, todo aquele desafio faz com que tanto o leitor quanto o personagem passe já a conhecer um pouco mais os perigos, ele amadurece mais. Se torna uma pessoa mais autônoma, há uma transformação muito grande do protagonista nessas narrativas de aventura. Então, conversamos que daquela estrutura da narrativa, lembrando, personagem, enredo, espaço e tempo, vamos detalhar para ficar um pouco mais claro e enfatizado o espaço. O espaço é o local onde acontece o fato. Ele pode ser espaço físico ou psicológico, o tempo cronológico, quando nós percebemos ali na narrativa as horas, os minutos, os dias, mês, ano, ele é em tempo real com o enredo. Ou psicológico, que pode ser imaginação, sonho, momento da psicologia lá do personagem. Elementos da narrativa, agora vamos falar sobre os narradores. Temos o narrador em primeira pessoa, onde o narrador, ele atua e narra ao mesmo tempo a trama. O narrador observador não participa da história, mas ele narra a trama ali sem participar. E o narrador onisciente. O narrador onisciente, ele tem conhecimento da trama e ele usa as próprias palavras para descrever sentimentos da personagem. Imaginem quando vocês estiverem fazendo uma prova, um vestibulinho e aparecer textos para identificar o narrador, muitos confundem esse onisciente, mas o onisciente, ele é fácil de identificar, porque você é um narrador que vai falar daquele sentimento que o protagonista, o personagem não falou para ninguém, que ele está com medo, que ele está com angústia. O narrador onisciente, gente, é uma coisa assim maravilhosa. Tem um livro da Agatha Christie, O Caso dos 10 Negrinhos, e tem umas mortes lá na ilha, e tem uma moça, uma personagem, que ela não fala mais com ninguém. Porque ela imagina que aqui, entre ela, na ilha, tem um assassino. E o tempo todo ela conversa psicologicamente. E termina o livro, você leu o tempo todo os pensamentos da personagem. Então, foi
o narrador onisciente, muito interessante. É o medo, a angústia, os sentimentos. Ela não podia falar quem ela desconfiava, quem ela imaginava que ali era o assassino, o que estava acontecendo naquela ilha. Ela não falava para ninguém. E a gente, como leitor, sentia toda aquela angústia, toda aquela aflição, todo aquele barulho quando ela subia as escadas ou fechava a porta. Era tudo descrito pelo narrador onisciente. Agora chegou o momento de nós fazermos um exercício. Vamos lá. Leia um trecho do texto abaixo, vamos ler junto, para que você possa identificar o narrador. É muito importante, ao ler o livro, comece a anotar o narrador que você localizou naquele texto que você leu. Então vamos lá. É um trecho do livro As Aventuras de Robinson Crusoe, do autor Daniel Defoe. Este livro foi escrito em 1719. Então, Robinson Crusoe. Vamos lá. Celebrei o 27º aniversário da minha vida na ilha de modo especial. Tinha muito a agradecer a Deus, agora mais do que antes, já que os 3 últimos anos foram particularmente agradáveis ao lado de Sexta-feira. Tinha também o estranho pressentimento de que este seria o último aniversário comemorado na ilha. Identificaram o tipo de narrador? Vamos ver quem acertou, hein? Isso, neste trecho nós identificamos o narrador personagem. Ele atua e narra ao mesmo tempo a trama. É um narrador em primeira pessoa. Então, conseguimos também nesse trecho analisar o tempo e o espaço. Ele fala, celebrei o 27º aniversário da minha vida na ilha. Se perguntarem um texto, uma provinha que vocês forem fazer, então a ilha já é o local, é o espaço, o tempo é cronológico, porque ele fala da idade dele, naquele momento, o 27º, que é a idade dele, o aniversário, os 3 últimos anos foram particularmente agradáveis. Sexta-feira é um companheiro que ele conhece na ilha e ele mesmo fala do sentimento dele. Então, em um trecho, a gente já consegue identificar já estruturas dos slides anteriores da narrativa. Então, chegamos ao final da nossa aula. Muito obrigada pela sua atenção, por estar acompanhando as atividades. Qualquer dúvida, procure o seu professor, procure a sua escola, estude, leia, questione. Estamos aqui para aprender junto com vocês. Nos procurem. Muito obrigada, até a próxima aula.